Muita gente tem curtido aí Pisque Duas Vezes e ó, me surpreendeu na hora do plot twist e veio como uma das adições aí de bons filmes de terror de 2024. Eu cheguei a indicar esse filme lá nas melhores estreias de agosto e só tive a oportunidade de assistir ele agora e confesso que, cara, valeu a pena demais. Se você gosta daquele filme assim com atmosfera tensa ao longo do filme inteiro, esse filme aqui é pra você. Pensa nas suas intenções. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia, nosso universo cinematográfico aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu likezão, comenta aí que eu vou responder todos os comentários, fechou? O filme vai nos contar aí como a Frida conhece o Slater King, que é um magnata aí, cheio da grana, e ela é uma mulher pobre que luta aí pra pagar o próprio aluguel, ela é uma garçonete. Tirar licença da minha empresa. E eventualmente aí num evento em que ela tá servindo ali como garçonete, o Slater King e ela se trombam e eles se conhecem. Pra onde tá indo? Eu vou passar uns dias na ilha. Ele acaba curtindo ela, convida ela pra ir pra ilha paradisíaca dele, ilha privativa, e de repente ela e a amiga dela Jazz estão aí embarcando num jatinho particular, indo pra uma ilha pra comer comida boa, ficar doidão e coisas muito ruins aí vão acontecer. O pessoal lá vive a mesma rotina todos os dias, cara. Eles acordam, se arrumam lá pra ir pra piscina, né? Já tem uma roupinha pronta pra elas, já tem um perfuminho pronto pra elas. Elas vão pra piscina, uns fumam um pod, né? O Slater King fuma aquele pendrive e as outras pessoas ali fumam aquela ervinha lá que você sabe qual é. Aí eles bebem e tal, aí de noite tem um jantar e depois do jantar eles usam LSD. Meu amigo, isso já foi o suficiente pra me deixar tenso o filme todo, porque o LSD deixa a pessoa num estado meio de bobo, meio infantilizado, imaturo, sabe? Então parece que a qualquer momento alguém vai fazer algo totalmente imprevisível ali. Outra coisa é que os funcionários daquela ilha são bem esquisitos mesmo, num estilo assim meio Corra, sabe? Você olha para aquilo e não parece natural. O filme vai abordar aí certos temas como traumas, umas pessoas querem se lembrar dos seus traumas, outras já querem esquecer. E querendo ou não, até certo ponto ali do filme tem uma certa militância, um certo feministo, né? Mas em alguns pontos funciona, em outros não. Como por exemplo, só o fato da mina se aproximar do cara porque ele é rico e bonito já quebra ali toda a argumentação de que aquela pessoa é inocente, tá ligado? Já começa por aí. A pessoa nem conhece o cara, já aceita viajar com ele logo de cara, assim, de primeira. Pega o jatinho, vai pra uma ilha isolada com o cara, saca? Então, tipo, com certeza ali tem um interesse, sabe? E na verdade eu acho que o objetivo da roteirista nem foi de pintar a mulher ali, as mulheres, como completas vítimas, até porque no decorrer do filme e no último ato, elas mostram aí como elas eram predadoras. Até o final ali com a Frida, o desfecho final mostra que ela era a predadora da história, galera. Tem um certo discurso que eu acho pertinente, que é, às vezes tem homens que passam um pano para atitudes de outros homens. Mas aqui o filme traz um conceito tão besta, sabe? Tão intelectualmente injusto, que é o personagem do Lucas, que é um molecão, mano. Crianção. Magricela. Ele não tinha como bater de frente ali com os caras mais velhos, tá ligado? Então, eu acho que seria muito mais justo intelectualmente, tipo, eles trazerem, sei lá, um cara mais parrudão e esse cara ficar quieto ali e deixar os outros fazerem o que eles quisessem, tá ligado? O que aquele Lucas ia resolver ali, velho? Não ia fazer nada, ele só ia... Se ele atacasse alguém ali, ele ia pra cova, velho. Sem contar que geral ali tava doidão de LSD. Então, como eu falei, a pessoa fica burra, mano. A pessoa não sabe o que ela tá fazendo, ela não sabe o que ela tem que fazer, não consegue tomar uma atitude de adulto assim. Então, querendo ou não, nada suporta essa narrativa do filme. Todas as mulheres que estão ali estão por interesse. No cara rico, no cara bonitão... E todos os homens estão ali por interesse de fazer... Você já sabe, né? Então estaria tudo empatado se não fosse pelo plot twist. E confesso, galera, aqui foi uma surpresa muito boa do que aconteceu ali. Eu não esperava nada daquilo. Então a partir de agora eu vou falar mais abertamente do filme. Então se você não quer receber spoiler nenhum,
clica no primeiro link na descrição aí pra ver outro vídeo nosso. Frida. Muito prazer, Frida. Eu lembro de você. Num evento. Então elas ficam nessa rotina aí de fazer a mesma coisa todos os dias, mas o filme nos dá alguns detalhes importantes, como por exemplo, ali naquela ilha tá tendo meio que uma infestação de cobras e os funcionários ficam só caçando cobras. Você acha que isso é aleatório, mas não é. A Sarah também é uma mulher que já participou de vários reality show ali de sobrevivência na selva, e isso também é relevante para a trama. Outro detalhe é que a Frida, ela mancha o vestido dela numa noite, e quando ela vai se deitar, o vestido já tá limpo de novo, que é muito estranho. Você pode pensar que é um efeito ali do LSD, mas não. E outro detalhe é que a unha dela e os pés dela constantemente estão sujos ali, como se fosse terra, e ela não se lembra daquilo. E aí eles vão seguindo essa rotina até que chega um dia e a amiga dela, Jess, é picada por uma cobra, porque eles falam ali que não tem problema, ela é venenosa, mas não mata as pessoas. E no dia seguinte ela simplesmente some, e a Frida nem lembra disso, ela só vai lembrar disso quando tem um gatilho, assim, né? Que essa Jess, ela sempre emprestava ali o isqueiro pra todo mundo, era a mina do isqueiro. Cadê a Jess? Como assim? Amiga, como assim? O quê? Teve um momento ali que alguém pediu o isqueiro de novo, e o isqueiro tava com o nome Jess ali. E nenhuma das meninas se lembrava dela, a não ser a Frida. Aí a Sarah começou a ter essa sensação de que algo estranho tava rolando. Ela sentia como se ela não estivesse curtindo de fato o que estava acontecendo ali. E ambas pensavam que elas não estavam se lembrando de tudo que estava rolando ali. Você tava subindo na árvore, tava tão doidona que caiu a... Eu não fiquei 8 temporadas no Sobreviventes Gostosas porque eu caí. Aquela empregada estranha lá que sempre ficava falando coelho vermelho pra Frida, ela oferece um drink ali pra Frida e ela toma, achando que era só um gorozinho qualquer, mas no fim era o veneno de cobra. E esse veneno cria ali um anticorpo, sei lá o que seria aquilo, mas deixa ela imune ao perfume, galera. O perfume tava deixando aí as meninas perder a memória. Era um perfume que o próprio Slater King criou para que esses ricaços aí pudessem fazer qualquer coisa com as mulheres depois elas não se lembrariam de nada. Aí nessas buscas aí por respostas, a Frida encontra até uma foto antiga dela, cabeluda, com cabelo grande, indicando que ela já esteve ali, cara. Então é muito mais bizarro do que a gente pensava. E à medida que ela vai se lembrando das coisas, mano, as cenas começam a ficar bem pesadas. Então tem até um aviso no início do filme falando alerta de gatilho, né? Porque são temas bem sensíveis, relacionados até com abusos. Aí a Frida e a Sarah dão um jeito das outras meninas tomarem também o veneno de cobra. E aí naquela noite elas vão gradualmente se lembrando do que aconteceu e elas, mano, ficam doidas, tá ligado? Elas vão pra cima dos caras, resolvem o bagulho na porrada, até que umas morrem, outros caras morrem também. Aí sobra ali o Slater, a Frida, a Sarah e o Vic. Só que o Vic já tá todo arrebentado, mas o Slater consegue dar conta ali de tomar o controle da situação. Ele prende ali a Sarah e fica ameaçando a Frida e tal, e ameaçando a Sarah, e a Frida fica implorando pra ele parar. Ela fica pedindo desculpa, sabe, como se ela tivesse alguma culpa, mas eu acho que isso aí também é outro discursinho muito exagerado ali do feminismo, mas tudo bem. Só que a questão é, ele começa a bugar, o King começa a bugar, tipo, ele trava ali, aí ele pergunta a mesma coisa várias vezes, e quando a gente vê, a Frida substituiu ali o líquido de fumar do pod pela fragrância que gerava esquecimento, então o cara ficou todo bugado. E aí ele cai, assim, derruba umas velas e a vela começa a pegar fogo ali em tudo. Mas a Frida decide salvar o Slater, ela tira ele lá da casa. E aí no final a gente vê que ela tomou ali o lugar como esposa dele, tomou toda a empresa pra ela, ela virou a senhora King, a prestigiada ali, e ele tá ali bugadão, não consegue nem colocar o líquido direito ali dentro do pod, mas continua fumando aquela fragrância. E, mano, ficou totalmente lesado. É da hora de ver também que tem um personagem no começo ali do filme que ele é apresentado pra Frida, que é o Rich, né? Que engraçado que a tradução é rico, ele é simplesmente um rico. E ele tá junto ali com o Slater, né? Nessas de usar essa fragrância pra fins macabros ali com outras mulheres. E no final do filme ele vai até a Frida, vai até o King pra pegar mais dessa fragrância, só que aí a Frida aborda ele e os seguranças já vêm, tiram ele dali, então provavelmente ela tá agindo ali contra essas pessoas. Frida King.
Resumindo, mano, se tem alguém aqui que é abusador, lógico, são os homens. Mas as mulheres foram com completo interesse na grana e na aparência ali do cara. Então, mano, no final das contas, ela ainda deu a volta por cima ali. Mano, ela tomou o controle da vida do cara, o que, sei lá, pra muitos isso seria uma vitória, uau. Mas ainda assim, juntou um monte de gente zoada dentro de uma ilha, claro que ia dar ruim. Então se você chegou até aqui, cara, queria agradecer muito pela sua audiência. Se inscreva aí, ativa o sininho, comenta, porque eu vou responder todo o comentário. E assiste também um desses vídeos aí, outro vídeo do canal, fechou? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!